Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Esse é o projeto Um Conto por Dia. Nós estamos lendo o livro antes do Baile Verde. A ideia aqui é que eu faça a leitura nessa primeira parte do vídeo do conto na íntegra e na segunda parte eu falo algumas coisas que eu pensei sobre o conto, de forma bem objetiva, bem rápida. E estamos chegando quase no fim desse projeto. Hoje nós vamos ler o conto Eu Era Mudo e Só. Depois dele só tem mais 2 contos. E tem uma playlist que eu sempre deixo aqui na caixa de descrição, que você pode acessar com todos os contos desse livro, com todas as leituras. E também tem um outro projeto, né, que é o projeto Um Conto por Dia, do livro A Via Crucis do Corpo, da Clarice Lispector. Então, vamos à leitura do conto Eu Era Mudo e Só. Sentou-se à minha frente e pôs-se a ler um livro à luz do abajur. Já está preparada para dormir. O macio roupão azul sobre a camisola, a chinela de rosinhas azuis, o frouxo laçarote de fita prendendo os cabelos alourados, a pele tão limpa, tão brilhante, cheirando a sabonete, provavelmente a azul, tudo tão vago, tão imaterial, celestial. Você parece um postal, o mais belo postal da coleção azul e rosa. Quando eu era menino, adorava colecionar postais. Ela sorriu e eu sorrio também, ao vê-la consertar quase imperceptivelmente a posição das mãos. Agora o livro parece flutuar entre seus dedos tipos Gioconda. Acendo um cigarro. Tia Vicentina dizia sempre que eu era muito esquisito. Ou esse seu filho é meio louco, mana, ou então... Não tinha coragem de completar a frase. Só ficava me olhando, sinceramente preocupada com o meu destino. Penso agora como ela ficaria espantada se me visse aqui nesta sala, que mais parece a página de uma dessas revistas de arte de decorar, bem vestido, bem barbeado e bem casado. Solidamente casado com uma mulher divina, maravilhosa. Quando borda, o trabalho parece sair das mãos de uma freira. E quando cozinha, Verlaine em sua boca é aquela pronúncia, a voz impostada, uma voz rara. E se tem filho então, tia Vicentina? A criança nasce uma coisa dessas, entende? Tudo tão harmonioso, tão perfeito. Que gênero de poesia a senhora prefere? Perguntou o repórter, e a poetisa peituda revirou os olhos. O senhor sabe, existe poesia realista e a poesia sublime. Eu prefiro a sublime, pois aí está, tia Vicentina. Sublime. Você falou, meu bem? Perguntou Fernanda sem desviar o olhar do livro. Acho que gostaria de sair um pouco. Para ir aonde? Tomar um chopp. Eu estive a ponto de dizer, mas a pergunta de Fernanda já tinha rasgado pelo meio minha vontade. A primeira pergunta de uma série tão sutil que quando eu chegasse até a rua, já não teria vontade de tomar chopp, não teria vontade de fazer mais nada. Tudo estaria estragado e o melhor ainda seria voltar. Levanto-me sentindo seu olhar duplo pousar em mim. Olhar duplo é uma qualidade raríssima. Pode ler e ver o que estou fazendo. Tem a expressão mansa, desligada. Contudo, o olhar é mais preciso do que a máquina japonesa que comprou numa viagem. Veja, disse mostrando a fotografia. Até a sombra da asa da borboleta a objetiva pegou. E esse olhar na minha nuca não consegue captar minha expressão porque estou de costas. E se não vê a sombra das minhas asas, é porque elas foram cortadas. Que foi que você resmungou, meu bem? Nada, nada. É um verso que me ocorreu, um verso sobre asas. Ela contraiu as sobrancelhas. Engraçado. Você não costuma pensar em voz alta. Ela sabe o que costumo e o que não costumo. Sabe tudo porque é exemplar. E a esposa exemplar deve adivinhar. Mordisco o lábio devagarinho, bem devagarinho, até a dor ficar quase insuportável. Adivinhar meu pensamento. Sem dúvida ela chegaria um dia a este estado de perfeição. E nessa altura eu estaria tão desfibrado, tão vil, que haveria de chorar lágrimas de enternecimento quando a visse colocar na minha mão o copo d'água que pensei em ir buscar. Abro a janela e sinto na cara o ar gelado da noite. A lua. Não, a lua já tinha sido quase tocada, talvez nesse instante mesmo em que a olhava, algum abelhudo já rondava por lá. Solidão era solidão de estrela. Sei que a solidão é dura às vezes de aguentar, disse Jacó, no dia que soube do meu casamento.
Mas se é difícil de carregar solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia. A companhia resiste, a companhia tem uma saúde de ferro, tudo pode acabar em redor e a companhia continua firme, pronta a virar qualquer coisa para não ir embora. Mãe, irmã, enfermeira, amigo. Escolher para a mulher aquela que seria nosso amigo se fosse homem. Esse negócio, então, é o pior de todos. Abominável. Estremeço só em pensar nesse gênero de mulher que adora fazer noitada com o marido. Querem beber e não sabem beber. Logo ficam vulgares, desbocadas. Enveredamos, proseando por uma rua do bairro, Jacó e eu. As casas eram antigas e havia no ar um misterioso perfume de jardim. Eu ria das coisas que Jacó ia dizendo, mas meu coração estava inquieto. Quando passamos por um bar, ele me tomou pelo braço. Vamos beber, enquanto ainda podemos beber juntos. Quase cheguei a me irritar. Você não conhece a Fernanda. Ela é tão sensível, tão generosa, jamais pensará sequer em interferir na minha vida, e nem eu admitiria. Ele ficou olhando para o copo de uísque. Mas está claro que ela não vai interferir, meu querubim. O processo será outro. Conheço bem essas moças compreensivas, ora se. O ambiente estava aconchegante. O uísque era bom. Estava gostando tanto de rever Jacó, com sua boina e o sobretudo antiquíssimo, recém-casado com a mulher que amava. E então? Por que não estava feliz? Das duas, uma. Prosseguiu Jacó, enchendo a boca de amendoins. Ou a mulher fica aquele tipo de amigona e etc e tal, ou fica de fora. Se fica de fora, com a famosa sabedoria da serpente misturada à inocência de pomba, dentro de um tempo mínimo, conseguirá indispor a gente de tal modo com os amigos que quando menos se espera estaremos distantes deles às 20.000 léguas submarinas. No outro caso, se ficar a tal que seria nosso amigo se fosse homem, acabará gostando tanto dos nossos amigos, mas tanto, que logo escolherá o melhor para se deitar. Quer dizer, ou vai nos trair, ou nos chatear. Ou as duas coisas. Esses cigarros devem estar velhos, disse Fernanda. Volto-me devagar. Ela abre as páginas do livro com uma pequena espátula de marfim. Que cigarros? Esses da caixa, meu bem, não foi por isso que você não fumou? Abro o jornal. Mas o que importa o jornal? Queria outra coisa e olho em redor e não sei o que poderia ser. Fernanda, você lembra do Jacó? Lembro, como não? Era simpático, Jacó. Era. Você fala como se ele tivesse morrido. Ela sorriu entre complacente e irônica. Mas é como se tivesse morrido mesmo. Sumiu completamente, não? Completamente, respondo. E escondo a cara atrás do jornal porque nesse exato instante eu gostaria que ela estivesse morta. Irremediavelmente morta, e eu chorando como louco, chorando desesperado porque a verdade é que a amava, mas era verdade também que fora uma solução livrar-me dela assim, uma morta, pranteadíssima, mas bem morta. E todos, com uma pena enorme de mim, e eu também esfrangalhado de dor, porque jamais encontraria uma criatura tão extraordinária que me amasse tanto quanto ela me amou. Sofrimento total. Mas quando viesse a noite e eu abrisse a porta e não a encontrasse me esperando para o jantar, quando me visse só no escuro nesta sala, então daria aquele grito que dei quando era menino e subi na montanha. Hoje você está cansado, não está? Ergo o olhar até Fernanda, a mãe de minha filha, minha companheira há 12 anos, pronta para ir buscar aspirina se a dor é na cabeça, pronta para chamar o médico se a dor é no apêndice. Sou um monstro. Cansado propriamente não. Sem ânimo. Já reparei que ultimamente você anda esfregando muitos olhos. Acho que devia ir ao oculista. Não podia mais esfregar os olhos. Era bom esconder os polegares dentro da mão e ficar esfregando os olhos com os nós dos dedos. Mas se continuasse fazendo isto, teria que ir ao oculista para explicar. Os menores movimentos tinham que ter uma explicação. Nenhum gesto gratuito. Inútil. Abri a televisão e a moça de peruca loura me avisou que eu perderia os dentes se não comprasse o dentifrício. Desliguei depressa. Beba, coma, leia, vista. Eu era mudo e só na rocha de granito. Fernanda teve um risinho casqueteante. É especialista nesse tipo de riso. Meu bem, quando eu era menina, ouvi uma declamadora recitar isso numa festa em casa de uma tia velhinha. Foi tão divertido. Ela gostava de recitar isso e aquela outra coisa ridícula. Se a cólera que espuma... Tão fina, não? Tão exigente?
Poesia mesmo só de T.S. Eliot. Música só de Bach. Pronuncia-se Bach. Ensinou afetadamente ainda ontem para Gisela. Só lê literatura francesa. E o Robert Grillet, a Sarraute, como se tivesse há pouco tomado um café com eles na esquina. Ridículo por quê, Fernanda? São poesias ótimas. Ora, querido, não faça polêmica, murmurou ela, inclinando a cabeça para o ombro. Levantou a espátula. Tinha me esquecido. Imagine que Gisela teve distinção em inglês. Vai ganhar uma medalha. Gisela, minha filha. Já sabia sorrir como a mãe sorria, de modo a acentuar a covinha da face esquerda. E já tinha a mesma mentalidade, uma pequenina burguesa preocupada com a aparência. Papaizinho querido, não vá me buscar de jipe. A querida tolinha sendo preparada como a mãe fora preparada. O que vale é o mundo das aparências. As aparências, virtuosas, sem dúvida de moral suficientemente rija para não pensar sequer em trair o marido. E o inferno, de constituição suficientemente resistente para sobreviver a ele, pois a esposa exemplar deve morrer depois para poupar-lhe os dissabores. Era o círculo eterno sem começo nem fim. Um dia, Gisela diria à mãe qual era o escolhido. Fernanda o convidaria para jantar conosco exatamente como a mãe dela fizera comigo. O arzinho de falsa distraída, em pleno funcionamento da inaparente teia das perguntas. Diz que prolonga a vida a gente amar o trabalho que faz. Você ama o seu? A perplexidade do moço diante de certas considerações tão ingênuas, a mesma perplexidade que um dia senti. Depois, com o passar do tempo, a metamorfose na maquinazinha social, azeitada pelo hábito de rir sem vontade, de chorar sem vontade, de falar sem vontade, de fazer amor sem vontade, o homem adaptável, ideal, quanto mais for se apoltronando, mais há de convir aos outros, tão cômodo, tão portátil. Comunicação total, mimetismo. Entra numa sala azul, fica azul, numa vermelha, vermelho. Um dia se olha no espelho, de que cor eu sou? Tarde demais para sair porta fora. E desejando, covarde, e miseravelmente desejando que ela se volte de repente para confessar: tenho um amante. Ou então, que em vez de enfiar a espátula no livro, enterra-se até o cabo do coração. Cris passou ontem lá na loja, disse ela. Telefonou, você não estava? Parecia preocupado, não concordou com sua compra de tratores. E o que aquele filho de uma cadela entende de trator? Manuel! Desculpe, Fernanda escapou, mas é que nunca entendeu de tratores, fica falando sem entender do assunto. E eu entendo. Penso no senador. Quanto tempo levei para entender aquele seu sorriso, quanto tempo. Estávamos os dois frente a frente, meu futuro sogro e eu. Ele brincava com a corrente do relógio e me olhava disfarçadamente. Também tinha esse tipo de olhar duplo. Se minha filha decidiu, então já está decidido. Apenas o senhor ainda não me disse o que gostaria de fazer. Procurei encará-lo. O que eu gostaria de fazer? Voltei-me para Fernanda, que se sentara ao piano e cantarolava baixinho uma balada inglesa, numa balada muito antiga que contava a história de uma princesa que morreu de amor e foi enterrada num vale. And now she lays in the valley. O senador brincava ainda com a corrente. Sei que o senhor é jornalista, mas está visto que depois do casamento vai ter que se ocupar com outra coisa? Fernanda vai querer ter o mesmo nível de vida que tem agora? Desde que deixei a política, vou de vento em popa no meu negócio. Queria convidá-lo para ser meu sócio, que tal? Fiquei olhando para sua corrente de ouro. Mas, senador, acontece que eu não entendo nada de máquinas agrícolas. Ele levantou-se para se servir de conhaque e teve aquele sorriso especialíssimo, cujo sentido não consegui alcançar. Entre para a firma, meu jovem. Entre para a firma e vai entender rápido. Aceitei o conhaque. O senhor me desculpe a franqueza, senador, mas o caso é que detesto máquinas. Ele agora examinava a garrafa que tinha um rótulo pomposo, mas com um olhar sobressalente, me observava. Não importa, jovem. Vai entender e vai até gostar. Questão de tempo. Baixei a cabeça, confundido. Questão de tempo? Tive então uma vontade absurda de me levantar e ir embora, sumir para sempre, sumir, largar ali na sala o senador com suas máquinas, Fernanda com suas baladas. Adeus, minha noiva, adeus! Tão forte a vontade de fugir que cheguei a agarrar os braços da poltrona para me levantar de um salto. A música, o conhaque, o pai, a filha, tudo era da melhor qualidade. Impossível mesmo encontrar lá fora uma cena igual, uma gente igual, mas gente para ser vista e admirada do lado de fora, através da vidraça. Acho que cheguei mesmo a me levantar, dei uma volta em torno da mesa, olhei para o senador, para a Fernanda, para o gato siamês enroladinho na almofada. Fiquei. Fui relaxando os músculos, sentei-me de novo.
Bebi mais um pouco e fiquei. Fernanda cantava e a balada me pareceu desesperadamente triste com sua princesa enterrada num vale solitário onde cresciam flores silvestres. Alguma coisa também parecia ter morrido em mim. Quer ouvir música? Fernanda perguntou, baixando o livro. Gisela trouxe discos novos. Já estou há algumas horas sem fazer nada, aliado, e a esposa exemplar não deve deixar o homem com a mente assim em disponibilidade. Agora não, depois. Abre uma revista. Ela então inclinou a cabeça sob o halo redondo do abajur e começou a ler. Que quadro! Se tivesse um grande cão sentado aos pés dela, um São Bernardo, por exemplo, a cena, então, ficaria perfeita. Mas mesmo sem um cachorrão peludo, o quadro está tão bem composto que não resisto de olhos abertos. Guardo o postal no bolso. Fernanda ficou impressa num postal. Pronto. Posso sair de cabeça descoberta e sem direção. Ninguém me perguntou para onde vou, nem a que horas devo voltar e se não quero levar um pullover. Ah, que maravilha, maravilha! Não precisou ter amantes, não precisou morrer, não precisou acontecer nada de desagradável, de chocante. Tudo se imobilizou e virou uma superfície colorida e brilhante. Para sempre, um postal. Um belíssimo postal que superou todos os que já vi em matéria de perfeição. Posso levá-lo comigo, mas como o postal não faz perguntas, não preciso dizer por que vou indo delirante rumo ao cais. Já vislumbro o navio em meio à cerração, e a água mansa batendo no casco, e o cheiro de mar. O cheiro de mar. O apito subindo pesadamente com a âncora. Depressa, depressa, que a escada ainda me espera. Subo levíssimo. Vai para Sumatra? Vai para Hong Kong? O navio avança e um claro mar de estrelas vai se abrindo em minha frente. Senta-se ao meu lado e um companheiro de viagem. Não o distingo bem no escuro e isso nos faz mais livres ainda, 2 passageiros sem bagagens e sem feições. Tiro o postal do bolso. Esta era minha mulher. Esta era minha casa. O homem aproxima a brasa do cigarro da mancha azul e rosada que é Fernanda. Ela morreu? Pergunta ele. Não, não morreu. Uma noite ela virou este cartão. Tinha ainda uma menininha, um cachorro, um piano. Tinha muitas coisas. Viraram este cartão. O homem não faz comentários. Guardo o postal no bolso. Posso torná-lo a rasgá-lo em pedacinhos e atirá-lo no mar. Não importa. É só um cartão e eu sou apenas um vagabundo debaixo das estrelas. Oh, prisioneiros dos cartões postais de todo mundo, venham ouvir comigo a música do vento. Nada é tão livre como o vento no mar. Será que você pode fechar a janela? Pede Fernanda. Esfriou. Já começou o inverno. Abro os olhos. Eu também estou dentro do postal. Devo estar envelhecendo para começar a soma das compensações. Mas a alegria simples de sair em silêncio para visitar um amigo. De amar ou de deixar de amar sem nenhum medo. Nunca mais o medo de empobrecer, de me perder. Já estou perdido. Poderei tomar um trem ou cortar os pulsos sem nenhuma explicação? Através do vidro, as estrelas me parecem incrivelmente distantes. Fecho a cortina. Tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, de dividir, é que toda vez que eu vou preparar um conto para leitura, eu passo por diversas etapas. Eu primeiro faço uma leitura, primeira vez, né, leitura normal, uma leitura mais neutra, vamos dizer assim. Depois eu vou sublinhando, pensando nas palavras que eu tenho que dar destaque, nas imagens, e aí eu não estudo muito profundamente porque daria muito trabalho e são muitos contos, não daria tempo de fazer esse trabalho, né? Mas eu dou uma estudada de leve pra fazer a leitura. E eu senti muito que esse conto era muito difícil de ler pra vocês, porque ele vai emendando um pensamento no outro, né? Esse personagem, o Manuel. E são muitas vozes que vêm na cabeça dele, né? Como se ele estivesse ali naquele... Ele tá observando a mulher dele ali, que tá prestes a dormir na cama. E enquanto ele a observa, ele vai nesse ritmo de pensamento que vai emendando uma coisa na outra. Aí ele vai lembrar do amigo dele, do Jacó, vai lembrar do sogro dele, vai lembrar de como ele foi parar ali, né? E aí eu só queria compartilhar como foi difícil de fazer essa leitura, né? Porque às vezes, pra quem escuta, pra quem tá só observando, às vezes parece que é simples, né? Que é tranquilo. E eu achei super difícil de ler esse conto. Mas enfim, espero que tenha dado pra entender, né? Mais ou menos
a história, né? Eu não sei como que vocês fazem, se vocês vão acompanhando com o livrinho do lado. Mas o fato é que eu achei esse conto extremamente triste também, no sentido de que a gente vai pensar aqui muito sobre a solidão, sobre as escolhas da vida, né? Os rumos que a gente tomou na nossa vida e como que a gente foi parar nesse lugar que a gente se encontra hoje, sabe? É essa sensação que eu tenho desse conto, de que esse homem tá naquele momento com aquela mulher que ele a ama, ele diz isso muitas vezes, né? Claramente que ele a ama, ele acha ela perfeita, ela é deslumbrante, mas ele sente de alguma maneira um vazio e começa a refletir sobre a vida dele, né? E eu acho que na verdade esse vazio que ele sente vem desse lugar de que o vazio, essa solidão, mesmo estando acompanhado, ele é inerente ao ser humano, né? Todos nós vamos sentir. Um outro ser humano não vai poder preencher isso que a gente sente aqui dentro, né? Então, é até interessante quando ele lembra do amigo dele, Jacó, né? Que o amigo dele fala assim que se é difícil carregar a solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia. A companhia resiste, a companhia tem uma saúde de ferro. Tudo pode acabar em redor e a companhia continua firme, pronta a virar qualquer coisa para não ir embora. Mãe, irmã, enfermeira, amigo. É isso, você pode estar com uma companhia e se sentir sozinho da mesma forma. Mas já que é pra ter uma companhia, tem que ser uma companhia maravilhosa, porque ela vai existir com você, né? E eu acho que ele escolheu uma ótima companhia. Eu acho que não é esse o caso, ele a ama demais. Mas tem várias coisas que ele começa a refletir sobre essa vida a dois que talvez não agradem muito ele quando ele lembra. Não faz ele sentir tanto orgulho, né? Me parece que ele é de um núcleo familiar, de um círculo familiar que é completamente diferente do dessa mulher, né? Ela me parece uma mulher mais rica, mais bem de vida. Ele era um jornalista, né? Assim, sem muitas posses. E aí ele teve que meio que abdicar da vida dele, que ele tinha, pra fazer parte dos negócios da família, poder dar o tipo de vida que a mulher dele, perante os pais, né, diziam que ela merecia, que ela não podia decair o nível de vida. Então talvez isso tenha gerado frustrações nele, né? E são essas escolhas que a gente faz ao longo da vida que a gente vai ter que o tempo todo bater de frente, né? Assim, porque uma coisa vai fazer com que você perca outras e por aí vai. E a gente sempre fica com aquele negócio, né? E se eu tivesse feito outras escolhas, será que... como que estaria minha vida agora? Eu acho que é sobre isso esse conto, né? E quando ele fala eu era mudo e só, é porque é justamente sobre esse lance da nossa solidão ser inerente, né? Independente da gente estar com uma pessoa que a gente ame ou não, a gente vai sempre acabar se sentindo sozinho. E uma outra imagem que me veio desse conto aqui é de um filme que eu gosto muito, na verdade é uma série de TV que acabou se transformando num filme depois, que é Cenas de um Casamento do Bergman, né? Não tem nada a ver, na verdade, de uma coisa com a outra, mas eu me lembrei de Cenas de um Casamento, porque na verdade a gente também ali tem um casal que se ama muito e inclusive eles acabam descobrindo que se amam até mais quando eles se separam, porque quando eles estão juntos eles já vivem uma mecânica ali, uma dinâmica nesse casamento que já se automatizou. E esses pequenos detalhes do amor, né, dos pequenos afetos cotidianos que a gente constrói numa relação a dois, eles foram esmaecendo durante esse período que eles estão juntos. E quando eles se separam, eles descobrem o quanto que eles se amavam e o quanto que tudo aquilo ali fazia sentido. E, inclusive, foi feita uma nova versão recentemente que está disponível na HBO, que é bem boa também, embora eu prefira a original, mas fica aí como referência, que é sobre... a vida a dois, né? Uma outra coisa que eu não posso deixar de citar desse conto aqui é o quanto a gente tem revelado nele o machismo, né? Implícito aqui, na verdade não é nem implícito, é explícito, né? Porque o Jacó vai falar aqui uma hora, inclusive, que... O Jacó, né? O pensamento do Manuel. Vai falar, inclusive, que ou a mulher vai ser uma
mulher que vai acabar ficando uma chata, ou ela vai ser tão legal, mas tão legal que vai acabar ficando amiga dos seus amigos e vai acabar transando com eles, né? Inclusive, quando ele fala que quer transformar aquele momento mais bonito dela, né, num postal, transformar ela num negócio que não se modifica ao longo do tempo, né? Naquela coisa estática da perfeição, também é um prenúncio do quanto é machista, né? Do quanto ele quer deixar ela como um anjo, como um ser perfeito, que não tem nenhum ruído sequer, né? Enfim, esse não foi um dos meus contos preferidos. Eu acho que de todos os contos que eu li até agora, esse e o da Elga foram os que menos tocaram meu coração, assim, que eu menos me identifiquei. De alguma forma, todo esse livro aqui é permeado do tema da solidão e da morte o tempo todo, né? E do abandono, né? De alguma forma ele se sente abandonado mesmo estando junto com outra pessoa, enfim. Esse tema aqui é bastante presente nesse livro da Lígia. Espero que vocês tenham gostado, deixem aqui os comentários de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!